Eu era camelô em Sorocaba. Quantos anos você tinha? 14 anos. Se foi sua primeira escola de vendas, marketing, de growth e de inovação? Growth, marketing, inovação, colocar o cliente no centro, entender as necessidades e demandas, mas acima de tudo, naquele momento, encantar, gerar experiência, gerar valor para os clientes. No ano de 2017, eu acelerei aproximadamente umas 100 empresas, eu acho. Teve momentos que eu tinha 15 simultaneamente. Eu sei que a gente pegou a ACE com 100 empresas aceleradas de 2012 a 2016. De 2017 para final de 2018, a gente levou a empresa de 100 empresas aceleradas para umas 450 aceleradas. Do camelô para o que eu faço hoje, algumas coisas aconteceram. O Luiz Gustavo Lima, conhecido como LG, é sócio e CEO da Ace Cortex, consultoria de inovação, que trabalha com algumas das maiores empresas do Brasil e que surgiu a partir da Ace, a aceleradora de startups, eleita 3 vezes a melhor da América Latina. O LG começou sua trajetória como camelô na infância, se formou engenheiro, trilhou o mercado corporativo e hoje lidera uma das consultorias que mais entregam resultados através de inovação no Brasil. LG, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui, admirador do seu trabalho, então satisfação muito grande. LG, minha primeira pergunta, eu queria que você falasse qual é o primeiro post que está fixado no seu feed do Instagram? O meu primeiro post fixado da esquerda para a direita é um post onde eu era camelô em Sorocaba. Estou numa barraquinha que em frente dela tinha uma barraquinha formal de metal e a que eu estou é de madeira feita na calçada e tinha 3 produtos lá em cima. Um deles é bombocado, outro deles é um sonho de padaria e um terceiro produto que não tem nada a ver, que é uma categoria para diversificação, que é chinelo. E quantos anos você tinha? 14 anos. E seria certo, você trabalha com inovação, né? Mas você já passou por marketing, vendas, mas foi sua primeira escola de vendas, marketing, de growth e de inovação? Totalmente, 100%. Growth, marketing, inovação, relacionamento com clientes, colocar o cliente no centro, resolver problemas dos clientes, entender as necessidades e demandas, mas acima de tudo, naquele momento, encantar, gerar experiência, gerar valor para os clientes. Eu acho que isso deve ter sido a primeira escola, né? Muito antes da carreira corporativa que você teve e agora empreendendo também, né? Mas aí trazendo para a carreira profissional mais formalizada, você começou sua carreira no mundo corporativo, né? E em que momento que você teve o primeiro contato com inovação ou com esses processos de transformação digital que guiou muito da sua carreira até o que é hoje, né? Do camelô para o que eu faço hoje, algumas coisas aconteceram. Mas basicamente daquela época, entrar em contato com inovação, para mim foram alguns anos, eu acredito que uns 4, 5 anos mais ou menos, porque 14 aos 15 anos eu fui lá, camelô, vendedor de rua, essas coisas todas. Aí depois eu conheci o CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, e foi um grande divisor de águas na minha vida naquele momento, porque eu aprendi que eu poderia fazer estágio no ensino médio, né? Precisava trabalhar, e eu entrei na Associação Comercial de Sorocaba. E lá eu conheci, por exemplo, o professor Luiz Marins, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, e naquela época, como se fosse uma newsletter dele, que é Motivação e Sucesso, que era semanal, e falava muito sobre atendimento ao cliente, vendas e tudo mais. E ele tinha um quadro no João Dória. Ele tinha um quadro no João Dória. A gente estava falando antes de abrir a câmera, É verdade, esse formato aqui, um formato típico do João Dória no show business na Band. E ali eu ouvi falar pela primeira vez sobre inovação em grandes empresas, no ambiente corporativo e tudo mais, mas eu não entendia exatamente o que era. E depois que eu entrei na faculdade de Engenharia Elétrica, de Engenharia, para fazer o curso de Engenharia Elétrica na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, que é uma instituição filantrópica, eu entrei com bolsa lá. E aí, por ser engenharia, desde o primeiro ano, eu aprendi a palavra inovação no sentido técnico-científico, né? De validação técnica mesmo, comprovação de hipóteses e tudo mais. Então, o primeiro contato conceitual foi entre o estágio no ensino médio ao primeiro ano do curso de engenharia. Quando eu me formei em engenharia, eu estava estagiando numa empresa multinacional americana e por ser uma empresa de engenharia para automação industrial, era totalmente pautada em inovação de produto, tecnologia mesmo. Até que depois eu entrei na Natura, como você citou, fui trainee lá e por ser trainee na Natura e passar por muitas áreas, eu recebi um banho de loja muito bem perfumado de inovação de produto, inovação em negócios, inovação no modelo corporativo. Que já tinha um DNA da empresa desde sempre de inovação, né? A Natura faz inovação aberta há décadas. Quando eu cheguei lá em 2010, já tinha sido 5 anos colaborador de uma multinacional americana,
tinha me formado em 2007 para 2008. Então, minimamente, a gente pode falar aqui que umas 2 décadas, mais ou menos, a Natura faz inovação aberta, inovação de produto desde a essência da empresa. A empresa nasce por meio de uma inovação em produto, né? Proposta de valor diferenciador, etc. E você acha que esse acaso de você ter ido para a Natura, ele foi determinante para o que veio depois na sua carreira? Sem dúvida. A Natura, se eu colocar em perspectiva, quando eu saí do Camelô para trabalhar na Associação Comercial de Sorocaba, estudava de manhã, almoçava no SESI, no Alimente-se Bem por R$1, trabalhava das 2 às 10 da noite, quase todo sábado, domingo sim, domingo não. Naquele momento foi um divisor de águas porque eu aprendi que eu poderia trabalhar e gerar renda em casa, na minha família. O segundo momento foi a Natura, sem dúvida alguma. Quando eu entro no trainee da Natura, a proposta daquele programa em 2009, para começar em 2010, era programa Próximos Líderes, a gente quer se apaixonar por você. E não falou qual era a marca, não falou que empresa que era. Naquela época era a época das lan houses, era a época de processos seletivos online começando no Brasil, e eu participei de umas 5, 6, 7 etapas online sem saber que empresa era. Olha só. Só pela proposta. Se você tem espírito de liderança, se você quer um mundo melhor, se você acredita que você pode impactar a vida de milhares e milhões de pessoas, se inscreva aqui e participe do processo. Então, quando eu realmente sou aprovado, 6 meses depois, entro num programa de 35 trainees, que eu olho para o lado, tem gente em escola de primeira linha, com experiência internacional, falando 2, 3 idiomas, e eu, que tinha vindo de onde eu vim, conheci a praia praticamente com 21 anos de idade, trabalhando onde eu trabalhei, fazer parte daquele grupo, para mim, foi um divisor de águas gigantesco naquele momento. E é curioso, né? Porque esse momento da tua carreira, ele é meio congruente com o timing que as maiorias das empresas não nativas em tecnologia ou digitais começaram a ter que ventilar dentro da sua cultura o termo transformação digital, né? Que é um termo, às vezes, muito mal usado, né? Muito mal usado, mas que em algumas empresas específicas, a transformação, que é muito mais sobre cultura e pessoas, né? E formas e métodos de trabalho, né? Começaram a ter que ser exportadas e aplicadas a outras empresas, né? E acho que você deve ter visto isso lá. E aí a dúvida também é em que momento, nessa trajetória da Natura, surgiu essa coceira de sair e ir para uma empresa ligada na veia à inovação, a startups e tudo mais? Não foi simples. Foi bem difícil mesmo. Especialmente por conta de um primeiro ponto que seria uma espécie de uma... Acho que não é a melhor palavra, mas reflete o que eu quero dizer. Uma dívida de gratidão que eu tinha com a Natura muito grande. Por ter entrado num programa de trainees, por ter feito job rotation, conhecido muitas diretorias, muitas áreas. Fiquei lá 7 anos, né? Passei por muitas áreas mesmo, mas especialmente marketing e negócios. Fui para a China pela Natura. E quando eu voltei da China, eu voltei um pouco diferente, porque eu vi um movimento acontecendo fora que eu não estava vendo no Brasil com tanta força. Isso foi em 2015. Muito relacionado com o ponto que você trouxe de empresas tech emergindo, as startups começando a emergir no Brasil, aceleradoras, enfim. Esse movimento do ecossistema inovador relacionado com transformação digital nas companhias, né? Então eu era muito feliz lá. Eu estava provavelmente no meu melhor momento da Natura. Trabalhava com gestão de categorias, depois trabalhei com presentes e tinha feito o maior lançamento da história da Natura, da categoria que eu cuidava. E basicamente eu entro em contato com a China. Eu leio alguns livros como Organizações Exponenciais, como Vai Lá e Faz, do Thiago Matos, que era da Perestroika na época. E conheço o Pedro Weingartner. A Natura contratou a ESPM para fazer um curso de inovação para os gerentes. E entre as disciplinas que tinham lá, era um curso in company, o Pedro dava o curso de growth. Olha só. Que você citou. Uhum. E quando eu conheci o Pedro, eu falei... Já era Aceleratec também? Que era Aceleratec. Ah. Isso foi em 2015, era. Aí isso nasceu em 2012, depois a gente pode falar se você quiser. E quando eu conheci o Pedro pra mim foi um negócio assim, quem é esse cara? O que ele tá falando? Growth, Facebook, Google, que negócio é esse? Eu era Natura, eu olhava pro mercado de bens de consumo, de cosméticos, olhava para as marcas relacionadas com as categorias de perfumaria, hidratante, shampoo, condicionador, enfim. E foi um mind-blowing, assim, abriu muito a minha mente pra olhar pra fora mesmo, entender que ao associar com o curso, ao associar com os livros e com o movimento do ecossistema global, eu cheguei à conclusão de que eu precisava me lançar ao salto de fé, que eu chamei naquele momento. E foi muito difícil mesmo dar esse salto de fé. Mas eu tomei essa decisão no final de 2016. Enrolei o Pedro pra caramba, na época o Arthur também, o Mike.
uns 4 meses. Ele fez o convite? Não. Ah. O Pedro foi extremamente ético, assim, e um gentleman nesse sentido. O que aconteceu é que eu procurei ele pra falar sobre carreira. Eu tava, mais uma vez, né? Tava num momento excelente lá, mas eu tava começando a ficar bastante em dúvida sobre a trilha de carreira no mundo corporativo versus o meu perfil. Eu já tinha uma inclinação forte ao empreendedorismo, eu fui da empresa júnior da faculdade, Sim. tive empresa com meu pai que faliu, enfim. Mas eu tinha esse desejo muito grande de trabalhar com empreendedorismo. A Natura é um celeiro de empreendedores. São mais de 3 milhões de consultoras no Brasil. As consultoras são empreendedoras sem dúvida natas. São mulheres que sustentam a casa, pagam faculdade para os filhos. Então, é lindo, é nobre e é motivador você trabalhar com esse empreendedorismo, né? E aí, conheci o Pedro, li os livros, conectei Lé com Cré e falei, vou me jogar, vou dar um salto de fé. Foram meses, uma espécie de um contrato pessoal fortíssimo com a minha esposa, porque isso impactaria sem dúvida a minha vida pessoal, né? Porque estar no ambiente corporativo, você tem um nível de cargo, salário, remuneração, benefícios. Sim, sem dúvida. E aí, naquele momento, tinha 12 pessoas. 12 pessoas. E aí eu decido pedir demissão e 2 de janeiro de 2017 eu entro numa ACE com essas 12 pessoas, num prédio ali na Avenida Paulista, uma galerinha trabalhando de chinelo, de bermuda, todo mundo usando sistemas Google, e-mail Google, Drive, não tem rede, não tem esse negócio de intranet. Entra lá no Google Docs, coloca seus arquivos lá. Cadê o SharePoint aqui? A primeira coisa que eu perguntei é onde que eu guardo, cadê? Não tem SharePoint? Você vê a desconexão, né, do mundo, da cultura corporativa dos empreendedores de startups. E ali, então, foi um terceiro grande momento, grande onda de transformação da minha vida, né? Camelô, depois Natura e depois a Ace, e muita coisa aconteceu nesses últimos 6 anos. E na Ace, você entrou num momento que a Ace ainda no mercado se posicionava como uma aceleradora. É verdade. Naquele momento que você falou bem, né, de consolidação do ecossistema tech, né, muito mais por você ter esse ecossistema de aceleradoras, fundos de venture capital, cada um na sua caixinha, né, e muito empreendedor surgindo e tudo mais. Como que foi esse primeiro momento, né? Porque daí você sai do mercado corporativo com uma vasta experiência que com certeza soma em muita coisa, né? Mas teve que aprender muita coisa também, né? Cara, foi um choque. Um choque gigantesco. Porque é tudo desestruturado. Totalmente. Né? Um choque enorme. Eu saí, vamos dizer assim, pelo propósito, pelo ímpeto de viver essa onda tech com o empreendedorismo. Foi isso que me trouxe para isso. E no dia seguinte eu chego lá, esse ambiente que você sabe bem, que eu citei há pouco. Eu falo, cara, tomei a decisão errada. Falei, ferrou, tomei a decisão errada. De um dia, eu tava muito bem, né, do ponto de vista profissional. Antes de eu sair da Natura, além de falar com a minha líder direta, com a diretora da área, o CEO da Natura, que é o João Paulo, pediu para falar comigo antes de eu sair. Falou, você quer mesmo? Conversei uma conversa longa com ele. Quero. Dia seguinte, entro na Ace, esse ambiente que você conhece. Começar do zero. Do zero. Quem é esse barbudo que chegou aí? Qual o seu nome? O que você faz? Você veio fazer o que aqui? Eu era executiva da Natura. Né? Não era muito sexy, né? Não era muito sexy pra aquela galera, né? Sim. Porque aquela galera, só um detalhe interessante e conceitual, né? Aquela galera estava focada em fazer marketing digital, desenvolver growth. Eu estava numa empresa de marketing de produto, de canal, é a venda direta. Aparentemente são próximos e parecidos, e conceitualmente, tecnicamente são, mas na prática são 2 mundos. Sim. E naquele momento as grandes empresas não estavam como estão hoje, olhando para o marketing digital, levando a sério o marketing digital, como não era naquela época. E trazendo culturas mais ágeis, Trazendo né? culturas, métodos ágeis, Sim. conectar com startups. Então naquela época, isso em 2017. Sim. Foi muito chocante para mim. Então eu precisei de algumas semanas de adaptação, mesmo, até eu falar, tá, é isso, não errei na decisão, é isso mesmo, vambora. E eu fui para lá para fazer um negócio que na época a gente chamava de Head de Growth. Ou seja, era alguém para cuidar do programa de aceleração de startups para o Growth. Levar a startup do ponto A para o ponto B. Após ser selecionada, né, no processo de entrada, né? E aí você tem que levar, enfim, crescimento, né? Crescimento, A empresa, naquela época, pra você ter ideia, aí você recebia aproximadamente 2 a 3 mil startups por abertura de programa. Então, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Então, a gente saía de analisar 1, 2, 3 mil empresas para selecionar 8, 10, 12. E essa turma entrava no programa, a gente aplicava o método de aceleração da ACE, conectava com um programa de mentores, que depois a gente fez uma parceria com o Google e foi espetacular.
E essa empresa, ou ela estava num nível mais early, que a gente chamava de start, ou ela estava num nível um pouquinho mais avançado, que a gente chamava de growth. Uhum. Naquele momento, a ACE tinha sido eleita consecutivamente 3 vezes a melhor aceleradora da América Latina. Ela tinha acelerado de 2012, quando ela nasceu, até 2016, 100 startups. E ela tinha feito algumas saídas, alguns exits, né? Que depois a gente pode falar se você quiser. Que tinha tornado a marca Aceleratec, que depois virou ACE, muito conhecida no ecossistema empreendedor brasileiro e também da Latam. Sim. Então, eu recebi tudo aquilo. Eu entrei em 2017 com isso posto. Qual era o meu desafio? Levar o programa de aceleração pro next level, né? Pro próximo nível. É pouco desafio, né? Chegar assim com uma mudança de cultura. Mas depois que se passou essas semanas iniciais de adaptação e de dúvida e tudo mais, com certeza você se encontrou, né? Muito. Porque a sua trajetória, e depois a gente vai falar melhor, né? Como a Ace foi se reposicionando, o que é a Cortex agora e tudo mais, né? Mas como que foi esse desafio inicial dessa etapa de pegar as empresas em etapa de growth? Como que você se adaptou a isso, né? E como que foram esses cases de sucesso que passaram por você? Boa. Primeiro que eu tive excelentes mentores ali, né? Primeiro, Pedro Van Getten e o Mike, os cofundadores, foram excelentes mentores, assim como o Arthur Garucci, depois chegaram o Sullivan, o Vitor, o José, que também depois vieram a ser sócios e hoje não estão tocando a startup deles, fora da ACE. Então eu aprendi muito com essa turma, mas especialmente com os empreendedores. Qual era a minha parte? Era estudar. Então eu, provavelmente na primeira semana, eu não lembro agora, mas provavelmente na primeira semana eu já tinha uma lista de 20 livros para ler. E pensa, no mundo corporativo, de maneira geral, as pessoas estudam, leem, mas nem tanto assim. Tem gente que é extremamente dedicado, mas tem gente que é focada no trabalho e não se preocupa tanto com atualização e desenvolvimento. Então, eu tinha uma média de leitura ali de 5, 10 livros por ano, e na minha primeira semana de ACE eu já recebi uma lista de 20 livros para ler. Desde modelo de negócio até plataforma, marketplace, SaaS. Eu não sabia o que era SaaS. E entre esses choques, um deles para mim foi entender que existia um ecossistema informação. E era muito estranho para mim, porque eu trabalhava na Natura e pensava nessas grandes empresas, então vou citar Boticário, Procter & Gamble, Unilever, são grandes empresas. No mesmo, né, categoria e em nichos. Categorias, né? e nichos. Eu cheguei ali, um ecossistema que tem anjos investidores de um lado, VCs do outro, Private Equity eventualmente se conectando com isso, instituições como FEA Angels, USP, que tá conectado com a FEA também, mas Harvard Angels, GV Angels, anjos de instituições de ensino, e tudo isso para mim foi um negócio estranho do tipo, essa galera toda se conhece. Eu comecei a participar de alguns eventos e todo mundo se conhecia. E tem trocas, né? Tem trocas. E uma coisa que me chamou muita atenção foi, nessa transição, eu fui convidado a participar do lançamento do Google Campus no Brasil, no escritório físico deles. E aí, eu tava lá parado e do nada, chegou uma pessoa e falou: "E aí, qual é o seu nome? O que você tá fazendo aqui? O que você faz?" Cara, eu tomei um susto tão grande. Eu não estava acostumado com essa abordagem. Não era tão aberto desse jeito, tão easygoing desse jeito. Falei, caramba, essa galera que tá aqui, esses atores, sendo que o empreendedor, na minha opinião, é o centro, ponto central, eles realmente estão aqui para fazer acontecer. E você sabe muito bem que no ambiente corporativo, às vezes isso não é uma realidade absoluta. Tem gente que quer, tem gente que nem tanto. Tem gente que tem outros objetivos. Eu acho que no mundo corporativo, a agenda de cada um dita muito das suas atitudes, né? E alguns momentos da vida, da carreira, assim, me falava que eu era muito altruísta ou muito idealista, coisa do tipo. Mas tanto na multinacional americana que eu trabalhei, tanto na Natura, até na associação comercial, quando eu era bem novinho, eu realmente levava muito a sério o trabalho. Talvez por necessidade, talvez por encantamento, mas eu queria realmente fazer a melhor empresa do mundo ali. E ao longo do tempo você vai se frustrando um pouco em alguns momentos, porque você percebe que as pessoas têm as suas próprias agendas. Sim. E você fala, mas isso aqui é o melhor para a companhia. Tá, mas isso não vai ser o melhor para mim. Para minha carreira. Para minha carreira, para eu bater a minha meta em receber um bônus. N razões, que não vou entrar no mérito se é certo ou errado, mas elas existem. Sim. Né? E nos empreendedores, não. O ambiente da ACE lá na Avenida Paulista, por exemplo, a gente tinha lá os 5, 8, 10 empresas, era uma galera que vendia almoço para pagar janta. Tinha gente fora de São Paulo que dividia um quartinho aqui de 15 metros para estar na ACE. E eu olhava aquilo e falava, esse é o meu combustível. Eu tenho que ajudar esse cara a crescer essa empresa. Eu tenho que ajudar esse cara a dar certo. Eu tenho que estudar mais. Eu tenho que gerar mais conteúdo para esse cara. Eu tenho que fazer mais. Então aquilo foi para mim uma
bomba de motivação. E aí um salto de fé, de voltar a acreditar que aquele seu propósito, né, de fazer o melhor, podia acontecer nessas condições, né? Exatamente. E com um potencial de escala e de impacto gigantesco. Então, se eu, por exemplo, no ano de 2017, eu acelerei aproximadamente umas 100 empresas, eu acho. Teve momentos que eu tinha 15 simultaneamente, o Sullivan, que dividia comigo a aceleração em São Paulo, tinha também umas 15, 17. Eu sei que a gente pegou a ACE com 100 empresas aceleradas de 2012 a 2016. De 2017 para final de 2018 para 2019, a gente levou a empresa de 100 empresas aceleradas para umas 400, 450 aceleradas. Agora, esse processo que você falou, 2017 que foi seu primeiro ano, você acelerou 100, mas ao mesmo tempo você teve que ter uma curva de aprendizado, de novos conhecimentos, né, para você ter as caixinhas de Lego, as pecinhas de Lego para conseguir dialogar e conectar e tudo mais. Trabalhou muito, né? Pra caramba. Minha esposa falava, eu achava que na Natura você trabalhava muito, mas agora eu tô vendo o que você trabalha mesmo. E tem um risco, né, esse desbalanceamento até pra vida pessoal, né? Meu padrão de vida desceu 1/3, a 1/3. Eu perdi 2/3 na mudança. E até esses dias eu jantei com uma amiga minha que era gerente de marketing na época, ela falou assim, cara, você não tem noção quando você saiu, como que foi lá. A galera falava, o que aconteceu? Por que ele saiu? O que tá acontecendo? Ele perdeu a noção da vida, sei lá. Que é um ato realmente de fé, no sentido de, existe uma visão, eu acredito nessa visão, eu quero fazer parte dessa construção, né? E isso dependia de uma altíssima capacidade de aprendizado. Sim. De estudar, de acelerar a curva o máximo que pudesse. E ao mesmo tempo que eu aprendia, eu ensinava. Uhum. E hoje, dando aula em MBA, eu sei que quando a gente ensina, a gente aprende. Então, pra mim, aquele primeiro ano, quando foi novembro, eles me chamaram pra ser sócio da ACE. Então, em 9, 10 meses, eu me tornei sócio da ACE. Caramba, LG. E assim, como que foi, assim, 100 empresas que você participou diretamente da aceleração no seu primeiro ano, enquanto estava aprendendo tudo isso? Quão brilhantes alguns empreendedores foram que te surpreenderam nessa trajetória? Porque os caras fora da curva impressionam muito, né, cara? Uhum. Você sabe que pra chegar no nosso programa já era um filtro gigantesco, né? Então, tem um lado dessa história que eu já falo sobre a galera que tava lá, mas vou falar primeiro de quem não estava lá. Uhum. Que é, nas nossas avaliações, as nossas análises, a gente passava 1 hora, por exemplo, com alguns empreendedores, fazendo um checklist pra ver se valeria a pena investir nesse cara pra trazer ele ou não. E a gente tem um valor na ACE que é o pró-empreendedorismo. Ou seja, aconteça o que acontecer, a gente vai privilegiar esse cara. Se acontecer da gente tiver que perder grana, a gente vai perder em prol dele. Se ele tiver selecionado. Em qualquer circunstância. Até hoje, na relação corporativa com o empreendedor, eu sempre tenho o alinhamento de incentivos muito bem definidos. E do ponto de vista do empreendedor, a gente sempre privilegia ele, tanto nas unidades de investimentos, quanto em qualquer negócio que a gente faça. E esse aprendizado, enfim, que eu tive e eu levei para eles, ele reflete, pra você ter ideia, até hoje. Existem empreendedores que, sei lá, tô em Brasília, tô em Goiânia, tô em Floripa, tô em qualquer lugar do Brasil. Hoje, numa outra cadeira, num outro desafio, vem a pessoa, me chama e fala, um dia você me falou um negócio que mudou completamente o meu negócio. E eu não faço a menor ideia do que eu falei pra esse cara. Não faço a menor, não lembro. Mas estava ligado ao propósito alinhado que vocês já tinham. Porque sempre foi muito genuíno. Falar, Léo, esse negócio seu é legal, bacana, mas cara, tem 3 coisas aqui que estão horríveis. E não dá pra trazer você agora porque não encaixa. Mas se você fizer A, B e C, cuidar disso, executar com disciplina e aprender e aplicar o aprendizado, eu tenho certeza que vai conseguir mudar de nível. Nunca mais essa pessoa voltava ou a gente nunca selecionou essa pessoa. Mas existem casos de que essa pessoa aplicou os feedbacks, cresceu a empresa e vendeu a empresa. Caramba, que legal. Que legal. E aí, falando dessa trajetória nessa parte de aceleradora, remanejamento do business que aconteceu depois, a gente vai falar, mas quais algumas das startups conhecidas que passaram e que aceleraram e que tiveram sucesso? Boa, então vamos falar da turma que estava lá. Então, somando tudo, lá em 2017 provavelmente foi esse número de 100, 2018 já deve ter sido bem mais, foi umas 200 provavelmente em 2018, porque a gente abriu Goiânia, Brasília, Florianópolis e Curitiba, além de São Paulo. Então, além de ter gente no Sul, o José cuidava do Sul, o Vitor cuidava de Goiânia e Brasília, eu e o Sullivan cuidávamos de São Paulo. Então, quando a gente juntava todo esse povo, a gente tocava o negócio como negócio. Rituais de gestão, sistema, tudo certinho. O método aplicado, evoluindo o método da ACE a cada novo batch. E daquela turma que passou por nós, alguns destaques, né? Antes de 2016, teve acho que talvez o mais famoso para quem tá acompanhando, é o Love Mondays,
que ela foi adquirida pela Glassdoor. Sim. Né? Então, quando você quer saber como que é o ambiente da empresa X, você entra lá no site, Sim. essa empresa foi acelerada, criada na Ace ali, investida pela Ace. Essa é uma bem famosa. Aí depois a gente teve... Vou organizar aqui, tentar organizar numa linha lógica e cronológica aqui. A gente teve a Real Valor, que foi adquirida pela Empíricos, que é uma plataforma de gestão de investimentos. A No Alvo, Startup No Alvo, ela foi adquirida pela Eletromídia. Nós tivemos a Melhor Envio, que era uma logtech especializada em e-commerce, que foi adquirida pela Localweb. Nós tivemos a Indie, que foi adquirida pela Ticket for Fun. A gente teve... O que mais? Puta, são 27 exits M&As. Caramba. É bastante coisa. E vocês tinham alguma... Vocês olharam muito da porta para dentro ou tinham aceleradoras lá de fora, que era um pouco benchmark para vocês, assim? Quando a Ace nasceu, que eu não estava lá, em 2012, a referência do Pedro e do Mike foi a 500, se não me engano, e a Techstars. Sim. Do Vale do Silício. Uhum. Depois que a gente criou o método no Brasil, especialmente pautado em growth, né, que era a marca da Ace, e acoplando mentores e tudo mais, a gente foi evoluindo esse método. Eu digo pra você assim, eu particularmente nunca olhei pro lado. Nunca. Porque eu aprendi logo no início que uma coisa é você ter a ideia, outra coisa é você entender o problema. Quando você começa pela ideia, toda e qualquer solução, inovação, ela tem uma probabilidade de sucesso em torno de 10 a 12%. Quando você encontra o problema, você tem de 86%. Né? Essa estatística está no livro Jobs to be Done. Quando eu aprendi isso, para mim foi uma revelação assim, de condução de negócios. Então, o que eu me concentrei, assim, a empresa também? Qual é o nosso cliente? Quem é? Como ele é? O que ele precisa? O que ele não precisa? E vamos criar soluções para ele. Então, ao olhar para o lado, eu cairia numa armadilha, que é o mercado e o mundo tradicional, de, por exemplo, usar uma análise SWOT e comparar iguais. Sendo que na perspectiva do job to be done, eu vou comparar quem é que resolve aquele job. E se eu fosse, entre aspas, e na minha visão, cair na armadilha de comparar com outras aceleradoras, o máximo que eu faria é comparar com quem está fazendo um job parecido com o meu. Então a nossa alternativa, não, a nossa escolha sempre foi empreendedor no centro, como eu vou gerar valor para esse cara. Para gerar valor para esse cara, eu preciso entender quais são os problemas e desafios dele. À medida em que a gente crescia em entendimento das dores, desafios dessa turma, a gente crescia em criar soluções e propostas de valor que resolvessem esses problemas. E que foi ficando cada vez mais único. Mais único, mais forte, entendi. mais exclusivo. Pode parecer um pouco de demagogia, pode parecer um pouco de romantismo, mas a gente fez exatamente isso e faz até hoje. A gente pouco olha para o lado, a gente olha demais para quem é o nosso cliente do centro. E aí, então isso é a origem de um determinado momento, um tempo atrás, vocês olharem, opa, a gente tem outras oportunidades se a gente reformatar o nosso negócio. Foi por aí que aconteceu? Foi entendendo que agora o escopo estava se expandindo e que vocês tinham que se reposicionar, né? Perfeito. Excelente. A gente tem um dos valores, eu falei um dos valores que tem a ver com colocar o empreendedor no centro, que é o pró-empreendedorismo. A gente tem outro valor na empresa que é Data First, Pareto Lover. O que é isso? Dados primeiro e Pareto. O que é que eu vou fazer, que eu vou escolher, que vai me dar maior impacto, maior resultado? Porque recurso é limitado. Porque recurso é limitado. Lembra que quando eu entrei, a empresa tinha 12 pessoas, né? Aproximadamente. Então, por conta desse valor, a gente sempre foi muito orientado a dados, o tempo todo. Então, 2017 foi muito bem, 2018 também. Quando chegou na virada de 2018 para 2019, a gente olhou um dado especialmente que chamou a nossa atenção, que era o seguinte. Os nossos programas continuavam com muita demanda. Mas essa demanda, a gente foi percebendo que era muita empresa early stage, médias empresas scaling up e pouquíssimas empresas captando realmente a grana massiva que entra no Brasil, na região de dinheiro. Esse cenário não muda até hoje, ele é mais ou menos assim. E o que a gente fez? Quando a Ace nasceu, em 2012, tinham, se eu não estiver enganado, 3 aceleradoras. Em 2019, eram 64 aceleradoras. Quando você olha, por exemplo, o trabalho que a Endeavor faz hoje, é uma evolução do ecossistema, porque a Endeavor, além de cunhar o termo empreendedorismo no Brasil, no dicionário, a Endeavor ajudava as PMEs e depois ela foi formatando a proposta de valor para startups. Sim. Se você olhar o Sebrae, ele continua a ajudar quem quer ter uma farmácia, uma padaria, um salão de beleza, mas ele tem programas extremamente bem estruturados para startups, como é o caso de Santa Catarina, por exemplo.
E aí começou um movimento que depois a gente vai explorar mais se você quiser, que é das corporações também criando seus hubs de inovação e programas de inovação aberta para ajudar essas startups. A gente conectou uma coisa com a outra e falou, o ecossistema Tá evoluindo. que existia é outro, a evolução não é só relevante, como ela é rápida, notória e impactante, e hoje eu tenho uma combinação de atores de investidores, empreendedores, até governos com lei e regulamentação e tudo mais, mas uma oferta muito grande de oportunidades no Brasil, dado que é um país com muitos problemas e onde tem problema tem uma oportunidade gigantesca para resolver problemas. A gente falou, a nossa proposta de valor, que sempre foi muito boa, ela tende no tempo a ir perdendo a sua relevância. A gente tentou criar um conceito que depois o Pedro colocou no livro dele, que é matar o próprio negócio. E aí, em uma dessas reuniões, surgiu a provocação. E se a gente matasse a aceleração? E a partir de todo o know-how que a gente tem, todo o networking, todas as metodologias, tudo que a gente tem boa e bom aqui, a gente usasse isso num flywheel que gerasse valor entre ele, mas especialmente para os nossos clientes, sejam eles quem forem. Então, em alguns momentos, o empreendedor é o meu cliente. Em alguns momentos, a corporação é o meu cliente. Em outros momentos, o investidor é o meu cliente. Isso muda. Foi muito difícil, mas depois de um tempo, a gente chegou à conclusão que era esse o caminho. E nós matamos a aceleração. Saiu na exame um dia que a ACE acaba com a aceleração e foca em fundo de investimentos. A gente praticamente não dormiu naquele dia. Pedro ficou entusiasmado e preocupado. Um monte de gente ligando para ele. Mas foi isso que a gente fez em 2019. Pelo visto, assim, vocês se anteciparam ao efeito que o mar, que era o Oceano Azul, virou o Mar Vermelho, né? Para aceleração, com toda essa mudança do ecossistema, né? E vocês pegaram o que vocês tinham de melhor, que era o conhecimento e o entendimento do problema, e transformaram sua oferta, pelo visto. Isso. Né? Na verdade, ele tem uma lógica muito clara, apesar de ter tido uma coragem para fazer isso. Muita coragem, né? É. E pelo que eu sei, você foi responsável por liderar o marketing, para construir essa narrativa, para o entendimento de uma marca forte da ACE se transmutar, né, para uma outra percepção do mercado, né? Exato. Isso é difícil pra caramba, né? É Opa. muito difícil. Enfim, se você que tá acompanhando aqui o podcast agora, o videocast, já trabalhou com marketing ou brand e sabe que você precisa de anos para construir uma marca forte, com reputação, que inspira confiança, gera reconhecimento, gera, enfim, tudo que envolve trabalhar brand, né? Mas naquele momento, eu tinha vindo de 2 anos trabalhando com os empreendedores de startups, e logo que eu entrei, eu tive a oportunidade de criar um programa de mentoria, que a gente chamou de ACE Mentors Club, que chamou a atenção do Google. E o Google tinha naquela época um programa chamado Launchpad, que inclusive era um programa que o Nubank participou lá no Vale, se eu não estiver enganado, Gympass participou, ou iFood, uma dessas grandes aí. Uma dessas pequenininhas. E aí quando o Google olhou pro Brasil e nos chamou para conversar, falou o seguinte, olha, nós temos um negócio chamado Google Partners no mundo todo, que são os parceiros do Google para promover, incentivar, potencializar os ecossistemas de inovação pelo mundo todo, e a gente quer participar desse programa de mentoria de vocês. E aí a gente colou o nosso método de mentorias, que ele tem a inspiração socrática de fazer perguntas e não dar respostas, e o Google falou assim, vamos fazer junto essa parada. E aí a cada mês, a cada 2 meses, eu juntava todos os mentores junto com o Google, e a gente fazia encontros só para os mentores. E entre um encontro e outro, eles faziam mentorias para startups. Então, para você ter ideia, a gente saiu de, sei lá, 10, 15 mentorias de 2016 para 100 e poucas em 2017 e quase 500 em 2018. Caramba. E aí, por conta disso, eu fui convidado pelo Google para ir 2 vezes para o Vale do Silício. Uma delas para compartilhar o nosso case do Brasil para todos os parceiros do Google no mundo. E quando eu terminei a apresentação no jantar, os caras falaram, cara, isso que vocês fazem é muito diferente. A gente quer levar para o nosso país. E começaram a levar para outros países um pouco daquela visão que a gente tinha. Essa experiência me proporcionou participar do programa de capacitação em liderança do Google lá no Vale. Aprendi o jeito Google de liderança e tudo mais, que me ajudou ainda mais. Tudo isso para contar que quando a gente entra em 2019 com essa visão de matar a aceleração, e o Mike e o Pedro pedem para eu assumir o desafio do marketing, o desafio naquele momento era, a gente quer fazer essa transição sem perder o nosso DNA, sem perder todos os atributos de marca que a gente tem. E é dificílimo, né? Sim. É muito difícil. Então, basicamente, o foco de 2019 foi
fazer um roadshow pelo Brasil, depois do lançamento na Exame, revista Exame, que gerou muito buzz, muito frisson. No mesmo dia que saiu na Exame, o Arthur e eu, a gente teve que fazer uma live aberta para tirar dúvidas e responder perguntas da galera do ecossistema. Aí Porque depois, gera confusão num primeiro momento, muito, é estranho. né? É a mesma coisa que você fala assim, a Red Bull, a partir de agora, vai parar de vender o Red Bull. Uhum. Então, gerou muito estranhamento naquele momento, mas a gente estava muito convicto, né? Se a gente não tivesse convicto, a gente teria voltado atrás, porque a pressão foi muito forte. Muito forte mesmo. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai pro Brasil inteiro, eu vou, o Arthur vai comigo, em todos os hubs que a gente tinha contato, para explicar a visão. Então, o meu papel de marketing naquele momento era comunicar ao mercado de que a Aceleratec, que virou ACE, que era aceleradora, passa a ser uma empresa de inovação, que no futuro a gente chamaria de holding. E essa empresa que era aceleradora passa a ter 2 unidades de negócio, 2 BUs naquele momento. ACE Startups, para continuar investindo em startups early stage. A gente nunca parou de fazer isso, pelo contrário, agora a gente faz ainda melhor, porque a gente aporta muito valor para os empreendedores. Só que tinha uma nova unidade, que era a ACE Cortex, que na época o Felipe Collins, que também era sócio, participou do processo de criação do nome. Além do sistema Cortex pré-frontal, ele tem uma relação com Corporate to Explanation. Ah, legal isso, hein? Muito legal. Na época do Felipe, que era o líder de marketing, na época ele que criou com o time. Então, o meu papel como líder de marketing naquela época, que é bonito falar CMO, era basicamente garantir que o mercado entendesse a mudança, de um lado, e do outro lado, organizasse a comunicação visual da ACE. A ACE veio do ecossistema de startups muito fã, muito legal, muito divertida, mas ela continuava legal. Só que menos fã no nível, sei lá, piscina de bolinha, bicicleta colorida, que tem lá no Google, no Vale do Silício, mas para uma empresa que sempre usou, por exemplo, a cor preta, que é neutra, e você não esquenta a cabeça com roupa nesse sentido, né? Mas que também remete a premium, a exclusividade, aquilo que é sofisticado. Porque daí você ia para uma coisa meio boutique, mas comunicando como quase uma consultoria, mais para esse lado, trazendo essa credibilidade que o mundo corporativo compra do que o fã da startup, né? Exato. Por quê? Porque eu precisava do fã, como eu preciso até hoje, naquela BU, Business Unit, naquela unidade de negócio. Aí se cresceu. E ao crescer, ela cria uma unidade de negócio de investimentos e cria uma outra. Porque no futuro, o futuro é hoje, viriam novas, como elas vieram, as novas. E cada uma tem a sua liberdade poética e também técnica, com CNPJs apartados, sendo spin-offs da marca mãe e sendo negócios que devem se pagar, gerar dinheiro, impactar a vida das pessoas, transformar o mercado, porque a máxima da holding da visão era, naquele momento e até hoje, transformar o Brasil por meio da inovação. E eu transformo o Brasil por meio da inovação, da educação de inovação, do corporativo, que depois a gente pode falar se você quiser, que é o caso do Cortex, né, que é a empresa que eu lidero ela, mas a gente tem outros negócios também, como uma boutique de M&A do lado do empreendedor, que é a ACE Advisors, e uma gestora, vinculada à CVM, óbvio, que faz gestão de fundos de CVC, de grandes corporações. Então, hoje, olha como as coisas são. Naquele momento eram 2 BUs. Foi 2019. 2020, 2021, 2022, 2023. Até hoje, vira e mexe, a gente entra em reunião e o pessoal fala, você é da aceleradora. Olha como é difícil Dissociar ou associar ao novo. Isso, porque foi muito forte o que aconteceu lá. E que é brilhante. Sim. E tem muito mérito. Agora, como que a gente alavanca, maximiza esse mérito para nova onda, para o novo ciclo de crescimento? 10 anos de empresa, o ano passado a ACE completou. Quantas BUs hoje? Hoje nós temos a ACE, que era ACE Startups e ACE Cortex, viraram, né? Porque mudou o nome. ACE Startups, a gente aprendeu que ele tem um certo limitador chamado de ACE Startups, porque quando a gente fala com os investidores gringos, por exemplo, neste momento a gente está rodando um M&A com uma empresa inglesa. E vira e mexe, os investidores que moram nos Estados Unidos ou na Europa, de maneira geral, eles associavam a gente com ventures. O tempo todo, vocês são ventures. Aí o Pedro falou, vamos pegar esse insight e vamos chamar a holding, então, de ACE Ventures. Então, essa holding, que ela é a unidade principal, ela investe em startups. São mais de 150 startups investidas e são 27 M&As realizados. Empresas, o Itaú comprou empresa nossa, Sim. Mercado Livre, eu falei que a Eletromídia, É a associação direta da herança original. está aqui. A espinha dorsal está mantida e a gente bebe dela o tempo todo. O DNA, a raiz, o valor, a cultura está aqui.
desta empresa nascem, primeiro, a Ace Cortex, que é a consultoria de inovação na teoria, mas na prática é um parceiro de negócios para crescimento. Nasce a Future Dojo, que no primeiro momento foi uma joint venture com o Banco BTG Pactual, com a revista Exame. O BTG comprou a revista Exame e ele era um cliente de Cortex e a gente criou essa escola juntos, Future Dojo, que é para desenvolvimento de habilidades e competências para inovação em negócios. Nasce a Ace Advisors, que é a boutique de M&A do lado do sell side. Então, eu em Cortex cuido das corporações, ajudo a comprar, que é o buy side. Sim. A boutique é especializada em todo o track record que nós tivemos em 27 M&As, em fazer acontecer o M&A de todo e qualquer empreendedor, sendo investido pela Ace ou não, que queira vender a sua startup. Legal. Pra você ter uma ideia, hoje a gente deve estar aproximadamente com uns 10 mandatos de M&A acontecendo nesse exato momento. E óbvio que dentro do seu ecossistema ou da tua flywheel, você tem essas sinergias, né? De sell side, buy side e por aí vai, né? Especialmente com o último negócio para completar os 5, que é a Ace Outlier Capital, que a gente lançou há 2 meses, que ela é uma gestora de fundos de CVC, de Corporate Venture Capital. Então as grandes corporações, por exemplo, a Natura, se ela quiser ter um fundo, seja FIP ou um outro veículo de investimentos, para investir em startups em 5, 10 anos, hoje a gente pode, que a gente não podia, hoje a gente pode, por conta da autorização da CVM, o processo que nós estamos, ter uma gestão profissional de fundos, de clientes, ou de quem quer que seja. Então, o flywheel da Ace Ventures, ele se dá por ter a espinha dorsal, o empreendedor no centro, e eu pego esse aprendizado, ajudo a fazer M&A, pego esse aprendizado de prática, ensino toda e qualquer pessoa, empreendedor ou executivo, a fazer com a Dojo, pego esse aprendizado e adapto ele, ou seja, uma competência de ser bilíngue para o ambiente empresarial, a gente pode falar mais, e eu pego todo esse aprendizado e gero valor de uma maneira intercalada, e onde um potencializa o outro e todo mundo cresce junto e cria uma marca que é 10, 100, 1000, 1 milhão de vezes mais forte do que só a aceleradora. Quer dizer, tá só começando, né? Só começando, LG. sim. Aí indo pra tua unidade de negócio, onde você é CEO, né? Além de você ser sócio e tudo mais. Esse podcast vai durar 5 horas. Então, não, mas... que é esse Cortex, né? Que daí ela vem, né? E aí quando a gente remete lá a tua estada, na sua passagem pela Natura e traz para o dia de hoje, a gente tá num momento que nos últimos anos, essa demanda por inovação nas empresas, entre aspas, tradicionais ou não nativas digitais, desse o nome que for, né? Essa demanda foi aumentando, né? Só que o desafio é como fazer a inovação no mundo corporativo, onde tem desafios de cultura, tem desafios de incentivos, tem desafios de métodos e N, né? E é esse o desafio que vocês começaram com esse Cortex, né? Uhum. Então, qual foi esse ponto de partida, né? Porque hoje, quando eu vejo o que a Ace Cortex faz, a própria Ace Cortex, a BU, ela já tem uma própria flywheel interna dentro dela. Né? Quando eu vi toda a oferta que vocês trazem, né, de inovação aberta e por aí vai, né? Uhum. Desenvolvimento de produto, e a gente pode, de novo, fazer vários capítulos sobre isso. Mas qual foi o ponto de partida? E se o ponto de partida vocês já vislumbravam o que acabou virando? Boa. Vamos lá. Organizar a explicação de maneira clara e direto ao ponto. Hoje, esse Cortex é uma consultoria de inovação, para o executivo entender onde que ele encaixa a gente na cabeça dele. Na prática, a gente é um parceiro de negócios e motor de inovação para o crescimento dessas empresas. São quase 100 pessoas no time hoje, a gente já realizou mais de 400 projetos, estamos com uma média de... O ano passado a gente entregou 125 projetos no ano, que dá aí aproximadamente 3 projetos por semana. Hoje nós temos 175 clientes, em 2020 a gente tinha 30 clientes, então a gente quintuplicou o negócio nesses 2 anos e meio, quase 3 anos. A gente atua em 15 países, não temos escritório em nenhum país, mas os nossos clientes que são multinacionais nos levam para fora. E a gente tem hoje uma capacidade de transformação, de geração de valor gigantesca para o mundo corporativo. Isso é o que nós somos hoje. Como esse negócio começa? A Ace nasce em 2012 como aceleradora. Em 2014, começa um movimento, e um tempo atrás eu dei uma entrevista que eu chamei de puxadinho na Ace, que o Arthur Garuti veio para tocar a área de corp da Ace, porque empresas como Algar Telecom, a própria Natura naquela época e outras, a BASF, procuravam a Ace para se relacionar com as startups. Que hoje a gente deixa muito claro no mercado que são os programas de Open Innovation, inovação aberta. Sim. Isso em 2014.
2014, 2015, 2016, 2017, esse negócio foi esse puxadinho. 1 ou 2 pessoas trabalhando, 3 pessoas. E na aceleração em 2017, por uma questão de necessidade, eu entro num projeto desse puxadinho, que era Ace Corp na época, com a Braskem, um programa que chamava Braskem Labs. E naquele momento a Ace tinha fechado um contrato com a Braskem para se relacionar com as startups, que era o programa de inovação aberta de Open Innovation. E ali, junto com o time, naturalmente, mas eu pude participar, que a gente modulou um programa de inovação aberta de maneira que as empresas se beneficiassem no relacionamento com a Braskem e a Braskem se beneficiasse do relacionamento com aquelas empresas. Então a gente montou um método ali que a gente chamou de Startup Engagement, que depois ele evoluiu com as outras pessoas que vieram para o time. Depois a gente pode falar se você quiser. A gente tem uma altíssima capacidade de atração de talentos. Então isso sempre ajuda muito a gente evoluir as coisas que a gente cria. E hoje em dia a Braskem é um cliente nosso com a Oxygia, que é uma spin-off da própria Braskem, focada em inovação, Corporate Venture Capital, Corporate Venture Building e Open Innovation. Vou usar esse exemplo para explicar a história. Então, de 2017, que era um programa de Startup Engagement, para hoje, a gente evoluiu com o ecossistema também em Cortex. Então, a gente tinha, em 2018, oficialmente criado esse Cortex para 2019, né? Cortex nasce em 2018, 2019 a gente vai para o mercado e faz tudo que a gente acabou de falar há alguns minutos. Naquela época, a proposta de valor do Cortex era Startup Engagement. Corporações quer se relacionar com startups, a gente te ajuda, a gente cria programas e tudo mais. Nessa linha veio o BTG Pactual. A gente criou com o BTG Pactual o Boost Lab, que é o hub de inovação do Boost Lab, que há 5 anos é eleito consecutivamente o melhor programa do mundo pela revista Global Finance. Relacionamento com startups. Então, Braskem e BTG foram benchmarks de tudo que aconteceria depois de programas de Open Innovation por Ace Cortex. Só que quando a gente vai para 2019, especialmente 2019 e 2020, a gente cria uma nova solução chamada Squads, que começou a ganhar força no mercado brasileiro, que era basicamente trabalhar com métodos ágeis para resolver problemas e acelerar nas organizações e tudo mais. Só que como a gente tinha um DNA de empreender e de criar valor, os nossos squads estavam focados em criar novos negócios. E novos negócios, leia-se, novos canais, novos negócios digitais, novos negócios físicos, novos modelos de negócios e tudo que tem relação com novas linhas de receita. Uhum. Então a gente nasce com Startup Engagement, acopla uma nova solução, um novo produto que foi Squads e veio a pandemia. Quando vem a pandemia, a gente tinha aproximadamente 40, 50 pessoas de clientes no nosso escritório, trabalhando nos Squads. Vai todo mundo para online. A gente adapta nosso método para online. Funciona bem pra caramba. Durante o ano de 2020, a gente sai de 30 clientes e vai para 70, 80 clientes. Em 2020, no ano da pandemia. Quer dizer, ajudado pelo momento, óbvio, né? Ninguém pode falar que a pandemia foi boa, mas exatamente. Quando ela acelera a necessidade das empresas, né, irem para o digital, né, como canal, como novas fontes de receita e tudo mais, a sua demanda explode. Explodiu. Naquele ano, se não estiver enganado o dado, mas o termo que você citou no início aqui do nosso papo, transformação digital, ele aumentou as buscas no Google Brasil até 800%. Isso. Então, de um lado, desastroso falar da pandemia. Claro. Do outro lado, ele impulsionou as empresas a ou tirar projetos que estavam engavetados ou começar projetos que estavam engavetados. Foi extremamente positivo para empresas que não tinham ainda entendido o novo contexto de mundo. Algumas delas já tinham entendido, mas a grande maioria não. Então a gente surfa essa onda em 2020. Quando a gente entra em 2021, aí a gente coloca uma proposta de valor que é o seguinte: a gente tem um programa de inovação aberta com startups, mas a gente tem uma jornada de CVC, Corporate Venture Capital, que é você pode se relacionar com a startup, contratar a startup para ser um parceiro ou para fazer um go-to-market em conjunto, você pode investir na startup ou você pode comprar a startup. Então a nossa proposta de valor para este capítulo de transformação organizacional era uma coisa e virou um pool de coisas. Sim. Outra coisa que a gente fez foi aquele squad que era para criar valor, ele se transformou numa área de business transformation, mesmo que a gente aprendeu depois a criar desde a estratégia de inovação para transformação, passando pelo planejamento, implementar gestão e governança de inovação, que não é exatamente o que o corporativo faz, mas conversam, e o creme de la creme para a gente, executar os projetos com os clientes. O nosso modelo passou a ser ainda mais forte de antidependência.
Ou seja, enquanto consultorias tradicionais entram nos clientes, fazem as análises, diagnósticos, pegam benchmarks, entregam um PowerPoint com um plano, a gente aprendeu a fazer tudo isso com viés empreendedor e de inovação, executando. Quer dizer, você vai até aonde a consultoria entrega, mas executa e daí talvez tenha um componente de aprendizado das squads. Isso. Que aí você muito pluga, né, para executar o planejamento feito. Exatamente. E isso é tão forte, Léo, esse aprendizado, que a gente cria uma outra estrutura que hoje a gente chama de Innovation Academy, que é uma estrutura que a gente aprendeu que era uma necessidade das corporações, que desenvolver o reskilling e upskilling dos colaboradores. Do CEO ao chão de fábrica, quando é o caso de ter fábrica. Sim. Então a gente criou uma unidade para capacitação e desenvolvimento em habilidades, competências para inovação, para negócio, para empreendedorismo. Porque isso é o que faz com que a engrenagem flua de uma forma mais amistosa e você não tenha, né, os gargalos ou os detratores do processo, né? Isso. Perfeito. E é um trabalho de formiguinha. Porque, em última análise, isso que a gente acabou de falar é cultura. Sim. É cultura. Então, a gente tem um pool de soluções para Open Innovation de maneira bem profunda, estratégica e holística. Cria uma solução de business transformation, de estratégia, plano, inovação, de ponta a ponta, executa e tudo mais. E cria uma camada importante de capacitação e desenvolvimento, que a gente já capacitou mais de 5 mil executivos. Quando a gente faz isso, executa 21 e entra no ano de 2022, que foi o ano passado, a gente falou, tem uma combinação de fatores aqui muito poderosa, não é à toa a gente sair de 30 clientes, o ano passado hoje a gente tem 175, o ano passado tinha uns 130, 150 mais ou menos. Não foi à toa esse salto. É porque a nossa proposta de valor, ela realmente resolve dores profundas das grandes empresas. Que são elas: comando e controle como método tradicional de gestão e liderança, precisa inovar e não sabe como, conectar a tecnologia com o negócio, trabalhar cultura de inovação, conectar as iniciativas de inovação com a estratégia da companhia, criar novos negócios, atacar oportunidades adjacentes, atacar oportunidades em novas categorias, novos produtos, novos serviços. Tudo isso passou a ser pra gente um core, mas um core estruturado, organizado. E aí a gente executa 2022 um novo modelo de operações, foi uma mudança interna muito grande, onde a gente sai de um modelo parecido com as consultorias tradicionais de especialidade, até por áreas, mas executando essas soluções, para um modelo novo que a gente criou, que ele é totalmente pautado em escala das entregas que a gente faz. Então a gente tem torres de especialidades, tem um time senior que faz a conexão das grandes empresas com a gente, com o nosso time. Então eu tenho gente experiente, senior, com cabeça de dono, empreendedor e corporativo, cuidando da gestão do portfólio de projetos que a gente tem. Eu tenho gente muito, 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 muito boa executando esses projetos e potencializando o cerne da inovação, que é a diversidade, a pluralidade, a multidisciplinaridade, atuando em mais de 20 segmentos. Agora, tudo isso em 3 anos, 4 anos. Eu assumi como CEO em dezembro de 2020. 3 anos. Não, vai fazer 2 anos 3 e meio. anos. É muita coisa. Sim. Em número de projetos, número de entregas, horizontalidade dessa montagem da Flywheel dentro da Cortex, equipe, novas ofertas, novos métodos. Para você, como CEO, como que foi esse desafio? Porque daí tem essa questão da porta para dentro. Né? Como fazer a fábrica de salsicha? Brincadeira que a gente... Claro. Como montar a fábrica de salsicha para a salsicha sair? Né? Muito desafio também? Delicioso. Cara, eu amo isso. E provavelmente tem boa parte, ou talvez todo o nosso time esteja assistindo isso aqui, ou ouvindo, e eles vão se conectar com o que eu vou dizer aqui agora. Toda entrevista que eu dou, toda vez que alguém me pergunta alguma coisa relacionada com essa pergunta, minha resposta é: gente, eu sou apenas uma espécie de representante legal de uma turma muito boa. Vou dar alguns nomes para você ter ideia. Meu braço direito, esquerdo, parceira do dia a dia, Milena Fonseca, é a COO. Pensou em operações, pensou em estruturação, pensou em estratégia, pensou em arquitetar para as coisas acontecerem. A Milena é provavelmente uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci na vida para fazer. Matheus Quelhas é a pessoa que lidera nosso time de Business Transformation. Excelente. Trabalhou com Growth, trabalhou em startups, trabalhou no mundo corporativo.
já empreendeu, tem um time com ele de quase 80 pessoas. O Kim Silvestre, empreendedor, foi acelerado pela Ace, foi investido pela Ace, vendeu a empresa e trabalha com a gente, ele lidera a nossa área de gestão do portfólio. Gosta de tecnologia, entende de processos, de sistemas, estuda AI há tempos. Então, ele é a nossa mente brilhante técnico, processual e estrutural aqui. Luana, que é a pessoa que veio do UOL, EdTech, tem um background excelente no mundo corporativo, transita muito bem nesse mundo de transformação para cultura, intraempreendedorismo, capacitação e desenvolvimento. Ela que criou com o time a Innovation Academy, que é a nossa academia de inovação. São trilhas Learn by Doing, que o principal feedback que a gente recebe é: não tem concorrente para vocês aqui, o que vocês fazem é único. Então são pessoas únicas, criando coisas únicas, com um time de quase 100 pessoas, que, mais uma vez, eu sou só um representante dessa turma, eu sou eventualmente a pessoa que mobiliza, que lidera pelo exemplo, que dá a visão, mas eu não faço nada. Quem faz é essa turma aí. Uma curiosidade, né? Entre tantos projetos e por conta desse conhecimento acumulado, os métodos, né? Imagino que quando vocês vão entrar num novo desafio, num novo cliente ou num novo projeto em cliente existente, vocês avaliam o potencial disso dar certo. O que eu quero dizer com isso? Eu, por contato com empresas, com senior management, né? Você vê casos onde a cultura ou o ponto de maturidade da empresa às vezes não está lá no ponto para aquele projeto acontecer. Acontece de vocês identificarem isso e recomendarem que o projeto não seja feito ou que seja feito um outro projeto de preparação para que isso possa acontecer? Acontece. Hoje em dia, com menos frequência do que antes, vou me ancorar aqui a outro valor que nós temos, que é franqueza em qualquer situação. Então, o meu dia a dia, especialmente, ele é com os CEOs, com os VPs e diretores, né? O meu dia a dia, particularmente, é esse. No começo, a gente errou muito, e eu sempre falo pros clientes, né? Não ache que essa apresentação que eu fiz, ou essa reunião, a minha colocação que você achou legal, que eu sou genial, que nós somos geniais. Não é isso. O time é talentoso, sim, mas é muito aprendizado. É muito growth mindset, né? Mentalidade de crescimento o tempo todo. E onde a gente errou muito? Onde chegava o CEO, chegava um VP, um diretor, e falava o seguinte: olha, turma, a gente quer fazer esse projeto, tá aqui o time, executem com esse time, por favor. E a gente no começo, querendo vender, querendo crescer, querendo fazer... Aprovar o budget, né? Aprovar o budget, aceitava. Era muito frustrante pra gente. Porque projetos de inovação pressupõem você enfrentar ambiente incerto, de imprevisibilidade gigantesca, de insegurança, de estresse, de dúvida, de falta de clareza. Não é pra todo mundo. Tem gente que odeia estar nesse ambiente. E tudo bem. Então, quanto mais lógico, racional, previsível, conhecido, é um perfil. Quanto mais ilógico, imprevisível, desconhecido, a desbravar, a explorar, é um outro perfil. Então a gente errou em alguns projetos onde a gente aceitou e aquelas pessoas, por melhor que tivessem sido no ambiente corporativo, eram A-players, né, out-performers, não performavam nos projetos de inovação. Quando a gente aprendeu isso, a gente criou um método de identificação de perfil, inclinação ao... Um assessment. Um assessment para... uma inclinação mínima para inovar, para empreender no ambiente corporativo, os intraempreendedores. E quando a gente fez isso, aí foi excelente pra gente. Então, naquela época, a gente enfrentava muito do que você disse. Hoje em dia, é quase zero. Hoje em dia, a gente tem uma força, um repertório, um track record tão incontestável que é quase 100% das vezes a gente é levado em consideração quando a gente sugere para os CEOs. Porque eu entendo que houve um momento, anos atrás, onde toda a empresa estava nessa corrida para ter um projeto de Open Innovation, né, ou similar, né? E aprovavam budgets, mas não sabia nem direito o que queriam. Muito, Léo. E aí você, né, olhando, cara, tem muita empresa querendo contratar, tem budget, vamos crescer e tudo mais, tá aí para implementar. Isso. E aí passa por isso, né? É isso. E eu pensava muito assim, falava, gente... não é possível que as pessoas que estão liderando essas iniciativas não pararam para pensar nisso. Sim, é possível. A gente fez um levantamento um pouco antes da pandemia, que de cada 5 programas de Open Innovation, 4 não funcionavam. Quais eram as razões? De um lado, da empresa não conectava o programa com a estratégia, não tinha objetivos claros, não tinha indicadores de negócios e não gerava valor para o negócio. Mas ele cumpria um job, que é aparecer, que é sair na revista. Sim, PR. Sem dúvida. Então, eu passei a respeitar por essa perspectiva. Mas do ponto de vista de negócios, eu sempre fui e continuo sendo extremamente crítico. Para mim, e em Ace Cortex, todo e qualquer projeto que a gente faça tem que gerar valor,
tem que ter conexão com a estratégia, tem que mexer o ponteiro do negócio, tem que ou gerar mais receita, ou gerar eficiência, ou algum outro indicador de negócio. E aí, não necessariamente podendo falar o nome de uma empresa, um case, né? Como que você pode exemplificar projetos e entregáveis que vocês já fizeram? Até porque antes de abrir a câmera você falou, cara, não posso, né? Tem NDA em muitos casos, né? Mas como que você pode ilustrar mais ou menos um tipo de entrega de vocês? Vamos lá, eu tenho alguns exemplos que eu posso falar sem citar as empresas, tá? Então, assim, para quem eventualmente não compreendeu ainda qual é o nosso cliente-alvo típico, né? Ou ICP, uma linguagem mais técnica que você conhece bem, Ideal Customer Profile. O nosso cliente ideal é uma grande empresa que tem desafios modernos, no sentido de que o que as trouxe até aqui não necessariamente vai levá-las adiante, e são grandes empresas que precisam criar valor. Que empresas são essas hoje? Clientes que eu tenho: Natura, Unilever, BTG Pactual, Santander, Gerdau, Randon, Volkswagen, Audi, são essas empresas. Esse é o perfil de empresa que eu tenho. Então, o primeiro case que eu posso falar, porque eles falaram publicamente, então eu vou usá-los como primeiro case para dar uma marca, tá bom? Depois eu vou ocultar as marcas. CIMED. A CIMED era uma farmacêutica brasileira que estava lá no 30º tantos lugares alguns anos atrás. Hoje é a terceira maior farmacêutica do Brasil. João Adib é o CEO, a Carla CIMED, como ela é conhecida no Instagram e no TikTok, é a vice-presidente. Eles nos contrataram, foram, eu diria para você que anos de relacionamento até eles nos contratarem. Eu fui almoçar com o João, com a Carla, em 2020, de fevereiro de 2020. Eles nos contrataram o ano passado, pra você ter ideia. Olha como é difícil construir marca e provar que você sabe. Ciclo de venda longuíssimo. Longuíssimo. Então, assim, quem olha fala 175 clientes. Mas ó, não é fácil. Mas CIMED nos contratou. Montamos uma estratégia de inovação com a CIMED, com o João, com a Carla, com todos os VPs, diretores e tal. Dividimos isso em algumas ondas, né, de implementação, enfim. Dividimos isso. E eles escolheram alguns projetos para começar com o time e a gente escolheu um projeto para começar juntos, né? Eles e a gente. Um desses projetos, apenas um, com duração de um pouco mais de 3 meses, no primeiro trimestre deste ano, ele alavancou as vendas da CIMED de 4 milhões de faturamento por dia para 7 milhões e meio por dia. Caramba, cara. Com inovação aplicada no modelo de negócio. Então, assim, tem oportunidades, a gente entende, mais uma vez, qual é a dor? E a tendência natural dos profissionais executivos é: tem uma ideia tal, vamos aplicar inteligência artificial, vamos trazer a startup tal. Pra quê? Por quê? Qual é a dor? A partir do momento que você usa a mentalidade empreendedora no ambiente corporativo, surge um mar de novas oportunidades. Isso eu tô citando um projeto. A gente tem N projetos acontecendo nesse exato momento com a CIMED. O João Adib deu entrevista, mas a gente tá entrando, a CIMED tá entrando, né? Em um novo setor, que é o setor de estética. A CIMED está criando uma fintech e a gente está envolvido nos projetos estratégicos de transformação e criação da CIMED do futuro. Então, esse é um exemplo, porque para mim ele é marcante, porque ele aconteceu este ano e não é fácil você pegar uma empresa que fatura mais de 2 bi por ano e pegar o faturamento diário dela de 4 e praticamente dobrar, né? E ter sucesso rápido na implementação. Rápido na implementação. Né? E esse é um outro ponto, viu, Léo? Como é empresa de dono, empresa brasileira, o João, quando ele viu o projeto, aprovou, óbvio, né? A Juliana é a pessoa que lidera o dia a dia, é a filha da Carla, é a diretora de planejamento estratégico e relacionamento com investidores e inovação. A Juliana aprovou com a gente, com o João, com a Carla, a gente fez o piloto. E o João Adib, por ser brasileiro, dono, junto com a Carla, olhou pro resultado preliminar e falou o seguinte: bota no Brasil inteiro. E aquela baixa energia dele, né? Um pouco enfático, né? O João é muito enfático. E o João, LG, bora pro Brasil inteiro. Ele já gravou aqui, né? Ele já gravou? Já. Eu adoro, eu aprendo muito com o João, muito mesmo. E ele falou assim, cara, bora pro Brasil inteiro. Empresa tem que fazer. E a gente tem um cuidado, porque a gente é data first, né? João, os dados são preliminares. Ele, cara, já é o suficiente pra tomar decisão. E ele estava certo. Essa amostragem já tá boa pra mim. Aí que entra a coragem do executivo, do empreendedor. Agora, tem uma coisa muito curiosa nesse caso específico, que ele vai na contramão da cultura popular, porque a CIMED é uma empresa familiar. Uhum. E não é porque é uma empresa familiar, né, já na segunda geração, se não me engano, né, que não tá inovando. Pelo contrário, né? Tá puxando a inovação no segmento farma de uma forma que é talvez mais do que qualquer outra, né? Totalmente. E se a gente puxar um pouquinho essa sua análise, eles estão fazendo marketing
bastante diferente do padrão da categoria da indústria. Para mim, eles usam inovação em tudo, em canal de comunicação, em uso de influenciadores, em cocriação de produtos. É verdade. E todos os sucessos recentes deles estão ligados a algum tipo de inovação aberta, seja na comunicação ou seja em tech, né? Exatamente, perfeito. Então, esse é um case que tem orgulhado muito a gente, porque é um parceiro importante nosso, que a gente está começando a construir coisas grandes com eles. Outro case, esse é o case de criação de negócio, né, que a gente tecnicamente chama de CVB. Ou CVB, é o Corporate Venture Building, criação de novos negócios. Para mim, o case inspiracional, que eu posso falar porque não é nosso, é um inspiracional, é o Mercado Livre. O core business do Mercado Livre é o shopping, né, é fazer o e-commerce acontecer, e uma primeira adjacência que eles atacaram é o mercado de envios, o mercado de logística. Uma segunda adjacência é o mercado pago, que é o meio de pagamento. Então, só como inspiração para quem está acompanhando, né, tem um cliente nosso que a gente criou há 2 anos e meio, um novo negócio com ele, que dentro da corporação o projeto estava indo embora. Não deu certo, eles tentaram por, se não me engano, 2 anos fazer dar certo, não conseguiram. Por N razões. Contrataram a gente do tipo, última porta que a gente vai bater. 2 anos e meio depois... Já meio desacreditado, bastante desacreditado. 2 anos e meio depois, esse negócio está faturando por volta de 400 milhões de reais. Quanto tempo? 2 anos e meio. Caramba, LG. É animal, é sensacional. Por quê? Porque as grandes empresas têm alavancas muito poderosas, tem gente muito boa, tem oportunidades muito boas. Precisa de... orquestrar. Combinar a mentalidade executiva com a empreendedora, com digital, com tecnologia, com visão de negócios, e a coisa vai. Outro case que vale a pena citar, né? Se a gente pegar... sei lá, é que realmente fica muito óbvio algumas coisas que eu posso dizer aqui. Eu tenho que tomar cuidado que o nosso NDA é pesadíssimo. Mas vocês entenderam, a gente atua em mais de 20 setores, né? Não vamos falir a Cortex com esse não, episódio. Por favor, não. Estamos só começando. Mas existem cases desse tipo. Então, criação de negócios. Tem uma emissora de televisão que a gente criou um novo modelo de negócio para ela, que ela lançou há pouquíssimo tempo uma plataforma de anúncio na televisão. A gente criou esse novo negócio, criou essa plataforma. A gente tem cases de transformação cultural, né, de geração de valor por meio de cultura, que o programa que a gente fez foi eleito o melhor programa do ano daquela companhia. A gente tem cases de intraempreendedorismo, onde as equipes que validaram ideias e a gente acelerou aquelas ideias dentro do ambiente corporativo, criaram novos negócios que o CEO chega e fala, a gente não faria isso sozinho nem em 4 anos, quanto mais fazer em 6 meses. A gente tem cases de estruturar toda a área de estratégia de relacionamento com startups para não ser um matchmaking, fazer uma POC, gerar um case a cada 50 POCs. A gente entende a estratégia, monta o plano, acopla as startups, faz as POCs que tiver que fazer, mas monta estratégias de go-to-marketing, de conexão, eventualmente de investimentos e até de comprar aquela empresa. Uma outra que eu posso citar é a Vibra Energia, que ela é ex-BR distribuidora. E a Vibra Energia, ela... fez um baita rebranding, né? Um baita rebranding, um parceiro importante que a gente tem para a estratégia de inovação e execução da inovação dentro da companhia. Mas tem um projeto interessante que a gente fez lá, que foi, eles investiram numa startup chamada EasyVolt, que é uma startup relacionada com novas fontes de energia, então mobilidade elétrica, e a Vibra inaugurou o ano passado aqui em São Paulo o primeiro eletroposto 100%, portanto elétrico 100% em São Paulo, e já tinha inaugurado um na Dutra, e é só um exemplo pequeno de como uma grande empresa, com uma estratégia bem feita, conectada com a estratégia core, consegue atuar em ambidestria. Ou seja, ela continua fazendo arroz com feijão, continua com toda a organização orientada a fazer o core funcionar, mas ela também atua na inovação, gerando valor, trazendo novas fontes de receita e gerando eficiência também com inovação. O que me chama a atenção, né, não alongando, porque senão a gente pode ficar até amanhã aqui fazendo centenas dos cases de vocês, né? Mas nesses casos citados, a rapidez de geração de resultado, não é nem de implementação, é de gerar resultado, né? E isso tá no DNA do método, do playbook de vocês? Está no método e no time. Porque hoje, esse é um excelente ponto, Léo. Eu falei há pouco que a gente tem uma capacidade muito grande de atrair talentos, né? Então, eu tenho basicamente 3 perfis de pessoas no time. Primeiro, os mais júniores, geralmente são jovens que passaram pelo movimento Empresa Júnior. Então, eles aprenderam a empreender enquanto na faculdade. E aí, ao invés de entrar em programas de trainees, como eu fui trainee, eles preferem vir trabalhar com a gente. É fantástico. A gente tem acesso a talentos brilhantes. Segundo grupo, empreendedores, ou venderam suas startups, ou quebraram, tem muito aprendizado e vem trabalhar com a gente. E tem um terceiro grupo, que são os profissionais que
não querem mais viver o mundo corporativo como ele é, clássico e tradicional, mas gostam dele. Querem estar nesse ambiente de tecnologia, de inovação, de disrupção, de e criação. são mais permeáveis a incertezas. São. Tem uma inclinação muito maior do que a média. Uhum. Então, se eu pegar o time de Cortex hoje, basicamente são esses 3 tipos que eu tenho dentro dele. Quando você junta essa turma... Essa diversidade. Essa diversidade. E ela é potencializada pelos conhecimentos técnicos e específicos e competências técnicas específicas, eu tenho uma combinação muito poderosa que eu jamais imaginei ter e que hoje em dia eu faço um belo uso dela, porque eu aprendo muito com essa turma. Eu tenho uma agenda aberta toda quarta-feira, das 5 às 7. Open Office. Quem quer falar comigo, me manda uma mensagem e Office Hours. Office Hours. Então, é incrível, assim. Eu aprendo todos os dias com essa turma. LG, saindo, porque a gente tem um universo gigante que a gente poderia falar de Cortex, né? Mas olhando para você como líder, como CEO, quais são os seus desafios como CEO, né? Então, quais são os seus skills nativos e o que você acha que ou você tem que complementar ou que você trabalha, né, para diminuir gaps, assim? Uhum, perfeito. Acho que assim, se eu olhar desde Camelô até agora, o que me parece ser mais natural, baseado nos feedbacks que eu recebo desde então? Liderança, uma capacidade muito grande de inspirar e mobilizar as pessoas. Comunicação, provavelmente da época de Camelô, mas muito estudo, Léo. Às vezes as pessoas falam assim, cara, eu preciso aprender a falar como você fala em público. Eu falo, cara, é treino, é teste, é estudo. Então, comunicação, eu diria que, junto com liderança, vem desde daquela época. Tem uma outra coisa que ganhou mais corpo nos últimos anos, que é essa capacidade de talvez visão sistêmica com visão de negócios, de conectar os pontos, assim. Eu acredito que, por estar em mais de 20 setores, por estar semanalmente na mesa dos principais executivos do Brasil, eu aprendo muito com essa turma, ao mesmo tempo em que eu ensino, desenvolvo projetos com eles. Então eu desenvolvi uma capacidade muito grande de ter visão para negócios, de conectar os pontos, estruturar e criar planos futuros para começando no presente, sabe? Meio por aí, assim. Muita facilidade de absorver conteúdo e gerar conexão rápida. Muito rápido. E essa rede neural do seu repertório, né? Tava pensando aqui, você falou, cara, Camelô, comunicação, só via Silvio Santos na minha cabeça. Falei, cara, se eu tiver que criar um título, é como se fosse o Silvio Santos da transformação digital, né? É muito parecido, você pensar, né? ele foi Camelô, né? Por isso mesmo, né? E habilidade de comunicação, e de gerar valor, e de criar negócio, que ele tem vários negócios, né? LG, o que você pode falar aí do que vem pela frente na Ace, na Holding ou no Cortex? E além disso, quais são outras iniciativas profissionais que você está envolvido, sejam mentorias, está investindo em negócios, ou está tudo concentrado no ecossistema da Ace? Bom, a gente tem a visão forte da Holding, né? Então eu sou sócio da Ace Holding e do Cortex, então sócio e CEO de Cortex, né? E a gente acredita muito que a gente nunca a gente está. Então eu estou nessa posição, talvez amanhã mude, outro assuma o meu lugar. Tem um pipeline de liderança ferrado, de gente muito boa para assumir coisas legais. Então, de uma perspectiva como que a gente faz com que essa holding tenha os seus negócios número 1 no Brasil, em cada setor, em cada categoria de atuação, né? Então, a Ace Advisors, como que a gente faz para tornar essa empresa a número 1 em M&A de startups no Brasil? Esse Outlier Capital, como a gente faz para levar essa empresa para número 1 em gestão de fundos CVC no Brasil, e assim por diante. Eu não tenho números, mas eu recebo muitos feedbacks do mercado de que esse Cortex hoje é a número 1 em inovação e transformação do Brasil e da América Latina. Eu não tenho números, eu só ouço falar, então talvez a gente esteja caminhando para o lugar correto em esse Cortex. Do ponto de vista do que vem pela frente, a gente tem um inconformismo muito grande do empreendedor. Então, pra você ter ideia, a gente está terminando o primeiro semestre. Eu já tenho uma série de reuniões agendadas com os líderes para construir o novo Ace Cortex, a nova Ace Cortex. Sempre assim. Então, quais são os aprendizados, quais são as entregas, o que a gente acertou, o que a gente errou e para onde a gente vai agora. Então, provavelmente, o que a gente vai evoluir hoje nós temos a empresa estruturada em Business Transformation e Culture Transformation. São mais de 30 soluções altamente personalizáveis para os clientes nessas duas vertentes. Estamos acoplando agora no segundo semestre uma vertente de AI Transformation, que a demanda do mercado está muito grande para a gente fazia para a gente. Então, a gente usa AI há anos.
AI, no nosso processo de inteligência, a gente tem uma área de inteligência que a gente tem um índice de acerto das nossas previsões de 95%. Caraca. Que a gente foi evoluindo com AI, mas também com o nosso time criando algoritmos e tudo mais. Então a gente imagina que o nosso aprendizado ele pode ser útil para os nossos clientes também agora que pegou muita força a demanda por AI. Sim. Só que com isso entra o desafio de continuar a evangelização de que tecnologia é meio, não é fim. Metodologia é meio, não é fim. Qual é a visão? Qual é a estratégia? Qual problema a gente quer resolver? Qual valor eu quero gerar? Quando eu consigo orquestrar essa visão, seja via Business Transformation, Culture Transformation ou AI Transformation, eu tenho certeza que, de um lado ou de outro, a gente vai sentido a gerar novas fontes de receita, maximizar e trazer mais dinheiro para os nossos clientes, tanto quanto gerar mais eficiência com inovação, reduzindo custos, fazendo mais com menos e gerando impacto em outros indicadores de negócios, como marca empregadora, marca relacionada com inovação. Por exemplo, projetos nossos trazem resultados para os nossos clientes de reter talentos por conta de participação em projetos. Muitos dos nossos projetos têm índices de promoção pós-projeto dos executivos de 60%, 70%, 80% são promovidos depois dos projetos com a gente. Então, a gente hoje permeia a organização praticamente de ponta a ponta. Então, é para lá que a gente vai. Nós somos parceiros de negócios e motor de inovação dos nossos clientes. Tech é meio, método é meio. Ser parceiro de negócios é o cerne da questão. LG, pelo que você fala, né, de fechando esse ciclo trabalho, projetos, profissão, carreira, para virar essa página, o sonho grande, né, para falar um termo, né, da ACE como um todo, ela se expandiu demais, né? Muito. O horizonte, tanto em distância e amplitude, né? É muito, cara. Muito. Ainda mais você que conhece a gente, né? Você pensar, a ACE tem 10 anos. Eu entrei aqui, a ACE tinha completado 5 e agora são mais 5, que eu estou aqui há 6 de agora. Do dia que eu cheguei para hoje, é brutal a diferença. E que eu tava, inclusive, ontem falando com o Pedro sobre isso, quando a gente olha para 2025, 2030, vai ser muito maior. Sim. Muito diferente do que é. Eu tenho uma tese, né, como empreendedor, que assim, quando a gente começa a resolver um problema, e que é o ponto de partida da tua pergunta, que move a ACE e as unidades de negócio para frente, né, que é qual o problema a resolver, né? Eu vejo nos meus negócios mesmo, quando eu tô resolvendo um problema muito claro, o farol vai enxergando cada vez mais longe, né? Então, a cada vez que você avança um passo, você vai melhorando, você aprende mais. E isso parece que é a forma correta, né? De você criar um negócio, você empreender e você ter sucesso em última instância, né? Perfeito. A nossa visão é, o flywheel da ACE tem que funcionar. Então, o nosso flywheel é investir, criar negócios, desenvolver negócios, atrair capital para que esse negócio cresça e acelere. Essas empresas serão vendidas em algum momento, né? Um M&A vai acontecer. É consequência. É uma consequência. Né? Não é o objetivo principal, mas é uma consequência natural. Isso. E a partir do momento que entra novo dinheiro nesse flywheel, a gente recicla esse dinheiro, a roda roda mais forte, mais rápida, com mais agilidade e melhor, porque a gente se torna melhor, já aprende mais. Sim. LG, quais são suas ferramentas de desenvolvimento pessoal, né? Mentores, coach, terapia, meditação, o que você usa aí para autoconhecimento e por aí vai? Eu não sei se eu sou uma boa referência, Léo, porque às vezes eu perco um pouco o equilíbrio, porque fazer o que eu faço é o meu hobby. Eu amo fazer o que eu faço. Então, pra mim, assim, não é um martírio trabalhar. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu estudo pra caramba, eu trabalho de 12 a 14, 16 horas por dia. Geralmente eu me preocupo muito em tomar café com a minha esposa, em jantar com ela. E depois eu continuo estudando todos os dias. Eu estudo todos os dias. Estudo pelo YouTube, estudo pelo Twitter, estudo pelo Instagram, estudo via livros. Mas... Somos parecidos. Por isso que eu gosto de cuidar quando eu falo isso, porque às vezes as pessoas falam, cara, o cara é workaholic. E quando eu falo isso de mim, que também eu tô nessas 14, 16 horas, que assim, né, que em muitas etapas é puro prazer, né, de querer aprender, eu não falo isso com orgulho ou pra falar que é o certo, mas é o que serve pra mim. Isso, perfeito. Né? Perfeito, acho que essa é uma ótima definição. As pessoas falam assim, cara, eu não consigo marcar reunião com você. Minha mãe fala isso, não consigo falar com você. Você vai marcar uma reunião comigo? É planejamento. A próxima agenda é daqui 3 a 4 semanas, porque ela está literalmente cheia nas próximas 3 semanas. São 8 a 12 reuniões por dia. É assim que é. E até essas coisas pequenas, pessoas, você tem que colocar na agenda, né? A minha vida está no Google Agenda. A minha vida está lá. Isso é uma ótima dica de produtividade que o meu sócio aqui do estúdio, Marcelo Toledo, me ensinou também.
um método que, se você procurar no Google, existem vários papers sobre isso, que é Zero Based Calendar. Que tem até as boas práticas disso, é que para você não ter um calendário e um to-do list. Tudo é calendário. Então, mesmo tarefa de 15 minutos pessoal tá no calendário, porque a gente tem a tendência de montar lista de tarefa e subestimar o tempo que vai levar para completar uma tarefa, e você vai prorrogando deadlines porque não tá no calendário, né? E é fantástico, mudou minha vida. A minha também. Eu não trabalho com to-dos, Léo. Eu faço exatamente isso, mas eu não sabia. Existe um método. Existe. E como você gosta de estudar, você vai procurar no Google no seu momento de aprendizado. O que eu fiz o ano, quando foi em dezembro de 20 que eu assumi como CEO, né? No primeiro ano, pra mim, foi muito aprendizado. Já no segundo, em 2021, em janeiro, que geralmente os meus clientes são de férias, eu mergulhei nesse mundo de gestão do tempo e eu acabei aprendendo uma forma de fazer que pra mim funcionou, mas basicamente o resumo é: eu tenho que colocar o sistema à minha disposição e não eu estar à disposição do sistema. Então isso significa o seguinte, que a minha vida está no calendário, como você citou, está na agenda, e quando alguém do time fala assim, LG, eu não consigo marcar reunião com você, o que eu sempre devolvo é: me dá a chance de dizer não. Fala comigo, porque tudo que eu preciso estar, está na minha agenda. Então se o Léo quer falar comigo, esse podcast aqui, eu mexo na agenda de acordo com os slots que eu tenho que são mexíveis. E as suas prioridades. São as minhas prioridades. Sim. Então, tudo que tem relação com gestão da empresa, eu sou obrigatoriamente forçado a executar aquela agenda. Isso eu não mudo. Mas, eventualmente, uma reunião interna, eventualmente uma hora de trabalho minha para me preparar para uma reunião com um cliente, eu consigo mexer. Isso me deixou mais ágil na tratativa das prioridades, daquilo importante, do que não é importante e urgente também. Acho legal isso, né? Quando a gente estuda métodos de produtividade, eu tive essa época, sei lá, mais de uma década atrás, que aí é GTD e várias outras coisas, mas você vai, no fim das contas, adaptando, não tem um método pronto, você adapta para o teu perfil, né? Para o teu padrão até de comportamento, né? E suas características. Eu fiz isso há muito tempo, eu tenho hoje, eu vou sempre tunando, mas também não ficando escravo de método. Senão a gente fica, né, só estudando método e com dificuldade de aplicar, né? É isso. Dicas. Não, vou fazer uma pergunta. Você falou, meu hobby é trabalhar, mas tem outros hobbies? A pessoa pensa, esse daí só trabalha, não é assim também, né? Mas eu gosto muito, muito de música, e a minha família é de Sorocaba, então eu gosto muito de sertanejo, aprendi a ouvir sertanejo desde cedo, gosto muito, tenho um prazer enorme quando toco um sertanejo, mas também gosto de outros estilos musicais, gosto muito de conhecer lugares novos pra jantar, assim, pra sair com a minha esposa. Por conta da influência dela, eu gosto de ir a exposições e teatro que ela gosta, então eu aprendi a gostar um pouco também. E gosto muito de estar com a minha família. Tanto os pais dela moram no interior, quanto os meus também. Então, a cada 15 dias, no mínimo, a gente vai pro interior. Tem um fim de semana fora de São Paulo. Quase todo final de semana a gente tá no interior. Muito legal, LG. Muito legal. Eu vou pra reta final, que eu tenho aqui uma sessão que é sempre de dicas, né? Então, eu não sei se você fez um pre-work ou se vai vir no bate-pronto, que são 5 perguntas e respostas, vamos ver o que vem. Tá? Quanto mais autêntico, melhor. Vamos lá. Um hábito que te ajuda no dia a dia. Um hábito que me ajuda? Orar na hora que eu acordo e orar na hora que eu vou dormir. Boa. Muito bom. Um livro que você recomenda. Um livro? A Bíblia, especialmente, dado o contexto do nosso bate-papo aqui, os capítulos onde falam sobre Salomão, que fala muito sobre sabedoria. Muito bom. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar. Isto é, qualquer conteúdo que você tenha consumido ou consome que você gostaria de recomendar. Growthaholics. Eita. Um app não óbvio que você usa com frequência. Eita. Saindo de WhatsApp, redes sociais. Léo, o meu iPhone é extremamente otimizado. É uma aba para coisas, sei lá, previsão do tempo, saúde, calendário. Uma delas só de coisas relacionadas ao trabalho e outra só relacionadas a redes sociais. Se eu tiver que escolher um que eu tenho lá que não se enquadra exatamente nisso, é o da Web Motors, porque eu adoro carro, eu sempre entro para ver como estão os carros, preço, modelos, etc. Muito bom. E por fim, uma frase, se você tem uma frase que te representa, ou você se identifica, ou que tá no top of mind no momento. Tem uma que eu uso muito, que eu até usei aqui no podcast, que é: qual problema você resolve? Eu uso demais, uso com o meu time, uso com os meus clientes, uso nas aulas que eu dou. Acho que essa é uma. Tem uma que é um pouco mais filosófica, que sempre me inspirou muito, que eu não lembro exatamente ela agora, mas é do Fernando Pessoa, que ele fala: ser quem tu és,
não desvia de quem você é. Eu não lembro exatamente agora, né? Depois se você... Eu acho... inteiramente... Eu vou te falar uma frase, você me fala se é essa, deixa eu ver aqui, dar um scrollzinho leve, rápido aqui no meu feed. Eu amo essa frase. Porque você sabe que essa frase, ela vira um post, né? E eu tô tentando achar aqui, tô chegando nela, cheguei. Ser todo em cada coisa, põe enquanto és, no mínimo que fazes. Em Ricardo Reis, de Fernando Pessoa. Pseudônimo de Fernando Pessoa. Isso. Eu amo essa frase. Vira e mexe, eu abro ela pra me inspirar. Ana Laura Magalhães que falou. Ela que falou? Explicando, né? Pra mim como eu sou cada vez mais de verdade, autêntico, sem máscaras, genuinamente interessado no outro, realmente querendo fazer as coisas acontecerem pra que a gente viva um mundo melhor. Qual a probabilidade de 2 convidados no mesmo trimestre, ou não, no mesmo ano, falarem a mesma frase, né? E uma frase não óbvia. Verdade. Que legal. Boa coincidência, mas sincronicidade acima de tudo. Sem dúvida. LG, cara, que baita papo. Assim, esse é um papo complicado porque ele pode derivar para muitos vertentes, cada tópico, tanta vertentes por conta de repertório, por conta de história, né? Mas a gente começa e aterriza num lugar muito bom. Queria te agradecer muito, viu? Eu que agradeço. Bom, vou falar mais uma vez. A gente começa e aterriza. Comecei falando que eu te admiro, vou terminar falando que eu te admiro. Parabéns pelo trabalho. Você sabe que eu acompanho aqui cada episódio, compartilho nas minhas redes sociais. Então, parabéns. A gente aprende muito com você e eu aprendo muito com você. Foi um baita papo, cara, assim, aprendi muito. Acho que tem muita coisa sobre o que vocês estão fazendo que eu não conhecia. Tenho certeza que muita gente do ecossistema também não conhece. Então acho que... E aí eu vejo o quanto vocês têm de oportunidade ainda, né? A gente só tá começando, né? Exato. Então, LG, obrigado. Queria agradecer toda a audiência com esse baita bate-papo e a gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.